Um tempo atrás eu fiz um mini vlog pro Instagram, né? Antes de decidir focar aqui no YouTube. Porque eu tava precisando dar, assim, um passo de cada vez, tanto na minha vida pessoal quanto nas redes sociais. Eu queria mudar um pouco meu conteúdo. E apesar do vídeo estar na vertical, eu vou colocar ele aqui para contexto, porque agora que eu tenho esse espaço online para falar mais sobre as coisas, eu decidi que eu queria destrinchar essa experiência que foi a minha primeira ida ao cinema sozinha aos 32 anos de idade. Já faz uns meses que eu tô passando por uma crise depressiva, ansiosa, existencial. Eu cheguei num ponto da minha autoconsciência que foi difícil admitir o quão dependente eu sou de pessoas bem específicas do meu convívio. Eu não tenho vida além delas. E tá sendo um processo doloroso digerir isso, porque eu cheguei num ponto em que dói muito estar estagnada e estar sozinha nesse nível. Então, para tentar distrair meu cérebro e tentar tornar a minha própria companhia mais agradável para mim mesma, eu decidi ir no cinema sozinha pela primeira vez na minha vida. E foi muito bom. Eu aproveitei também para jantar sozinha, para espalhar bilhetinhos motivacionais para estranhos encontrarem. Inclusive, eu acabei sorteando 2 mensagens que eu mesma precisava ouvir. Esse foi o primeiro passo para tentar sair do fundo do poço. Então eu quero aproveitar e pedir para vocês comentarem aqui e me indicar o melhor programa para se fazer sozinha em segurança. Pois bem, eu estou nessa crise existencial, repensando toda a minha vida, minha carreira, e tem sido assim um processo bem doloroso, principalmente essa parte de admitir que a culpa de algumas coisas é minha. Mas uma coisa que eu acabei fazendo, né, nessa ânsia de buscar algo meu, buscar alguma independência emocional, alguma energia fora desses ciclos viciosos que eu me acostumei, foi ir no cinema sozinha. E na hora que eu tomei essa decisão, eu acho que lá no fundinho da minha cabeça soou como uma espécie de vingança, sabe? Tipo, ver todo mundo tendo seus momentos, sua vida acontecendo, independente de mim. Eu acho que eu tava mais ali querendo mostrar uma coisa do tipo, olha, eu também não preciso de vocês. Sabe assim, muito mais do que realmente para aproveitar a minha própria companhia, né? Mas a grande questão é que, de fato, tudo que eu fiz a partir dessa decisão foi pra mim. Eu comprei o ingresso escolhendo a poltrona exata que eu gosto de sentar no cinema. Eu me arrumei do jeito que eu queria, eu saí, eu comprei as comidas que eu queria comer, sem pressa, sem nenhuma interação desnecessária com ninguém, sem precisar fragmentar a minha atenção. Naquele momento, eu era toda minha. Isso foi muito louco. Eu acho que para quem tá buscando essa mesma jornada, o cinema é um ótimo primeiro passo, porque é um lugar e um momento em que a gente não precisa de ninguém. É um momento que a gente pode focar ali na tela, se distrair sem ficar necessariamente ciente o tempo todo de que a gente tá sozinho, sabe? Eu acho que não dá tempo de ficar desconfortável com essa consciência. Eu assisti o filme inteiro curtindo, rindo, comendo. O filme, por sinal, foi aquele Todos Menos Você, que eu achei, assim, super leve, aquelas comédias românticas bem do estilo, assim, de você não gastar um neurônio sequer assistindo. É fofinho, é divertido. Então, isso ajudou muito também naquele momento, porque eu tava, assim, tipo, emocionalmente fragilizada. Então, se eu fosse, talvez, assistir um filme que fosse, assim, mais pesado ou mais intenso, quem sabe não tivesse sido uma boa experiência. Mas esse filme, tava todo mundo falando sobre ele, principalmente ali na comunidade literária, tava um puta de um hype, isso também me motivou e eu fui. E assim, eu não fiz nada sozinha depois disso, tá? Já faz exatamente um mês desse episódio. Eu fui no cinema no dia 8 de fevereiro, e aí depois disso eu simplesmente rastejei de volta pro mesmo lugar em que eu estava antes. Mas assim, ao mesmo tempo foi algo que definitivamente mudou uma coisinha dentro de mim, sabe? Tipo, ficou ecoando até agora, como se isso sempre me lembrasse que eu sou capaz de ficar bem, tipo assim, eu sei me virar, entendeu? Principalmente porque hoje em dia eu já sei que sofrer faz parte. Me sentir sozinha, abandonada, sabe? Eu também não preciso ficar sufocando esse sentimento e fingir que ele não existe. Uma das coisas que eu aprendi, né, ao longo desses mais de 15 anos sendo depressiva e ansiosa é que a gente atravessa melhor pela turbulência se a gente de fato atravessar pelo meio dela. Tipo, não dá pra ficar dando volta, contornando, esperando passar. Eu meio que gosto dessa coisa de sentir, de me permitir sentir. Claro que depende do meu estado, não é tão agradável assim, ou depende dos sentimentos. Mas assim,
Eu aprendi a não lutar contra eles, entendeu? Então, o primeiro passo para sair do buraco é sempre o mais difícil. Mas é incrível quão longe a gente consegue ir cada vez mais, sabe? Então, assim, eu tenho 32 anos e só agora eu fui no cinema sozinha pela primeira vez. Não é doido pensar que toda vez que a gente encontra uma barreira, a gente acha que é o fim e que quanto mais tempo passa, tipo, mais a gente acha que já perdeu todas as chances de ser feliz. Aí, tipo, um dia tu decide ir no cinema sozinha e percebe que, poxa, nem toda conquista precisa, assim, ser mega, ultra grandiosa, né? Nem toda a felicidade vai vir, assim, com o estouro de um champanhe, aquela coisa tipo, olha o que tá acontecendo. Uma hora a gente começa a perceber que esse papo de apreciar as pequenas coisas faz sentido. E aí, depois dessa ida no cinema, eu até considerei de verdade assinar aquele clube lá do Cinemark que dá direito a 2 ingressos por mês, uma coisa. Eu pensei, é isso, esse vai ser o meu rolê. Vai ser um momento onde eu nem vou considerar convidar ninguém. Vai ser um momento que eu vou ansiar por estar sozinha. Ainda não fiz o clube, no caso, né? Até porque meus filhos estavam de férias ainda na época e eu não ia ter muitas oportunidades de fazer isso de novo. Porque tem isso também, né? Na minha rotina, a única possibilidade é ir no cinema no meio da semana, no meio da tarde. Mas enfim, né? Quem sabe isso muda um dia também. Eu fiz isso aqui no ano passado porque eu tinha esperança de me comprometer mais com esse rolê aqui, né? Mas eu tô tentando me cobrar menos, me sobrecarregar menos, então assim, eu estou aos poucos me adaptando à possibilidade de incluir isso aqui no meu dia a dia com mais frequência, devagar e sempre, né? O Pequeno Guia para Viver como uma Protagonista é uma espécie de journal que eu fiz com algumas propostas de atividades, assim, para fazer dentro e fora de casa, para estimular um pouco essa parte criativa e começou como essa coisa mais criativa, na verdade. Só que agora eu tô vendo que talvez seja um pouco sobre autoconhecimento também. Não sei, talvez eu esteja indo muito longe. O fato é que eu tinha esquecido completamente que aqui tinha uma página falando pra ir no cinema sozinha. Então eu preenchi ela hoje, um mês depois de ter ido sozinha no cinema. E eu fiz isso aqui pensando em vender, mas eu nunca parei pra divulgar o link, porque quando eu recebi a primeira impressão de teste, que é essa daqui, eu percebi que ele tava todo mal diagramado, que eu ia ter que corrigir um monte de coisa. Assim, nada que afete o funcionamento do guia, mas enfim, eu sou perfeccionista, né? O problema é que eu nunca parei pra arrumar essa diagramação e eu não acho que eu vou parar tão cedo. Mas eu vou ler a apresentação deles pra vocês terem uma noção da proposta. Tu acaba de receber um pequeno guia criativo que vai te ajudar a viver a tua vida como se fosse um filme ou um livro. Mas atenção, isso não significa que tu vai sair em grandes aventuras ou experimentar romances avassaladores. Lembre que todo herói tem uma vida ordinária antes de receber o chamado da aventura, e sua jornada é basicamente enfrentar conflitos, passando por altos e baixos, perdendo muitas coisas, fazendo escolhas difíceis e às vezes até sacrifícios para conseguir alcançar o objetivo. Isso quando consegue. O que eu quero dizer é que viver como um protagonista não significa mudar de personalidade ou de vida drasticamente. Significa dar valor à tua própria história. Muitas vezes somos consumidas por uma rotina que está fora do nosso controle, demandas que são obrigações e quase sempre drenam nossa criatividade. Tu vai perceber que muitas sugestões aqui descritas são tarefas mundanas. A ideia é elaborar uma visão cinematográfica de coisas que te tirem ligeiramente da zona de conforto, sem exigir demais da tua capacidade ou disposição. Na dúvida, se pergunte: o que um protagonista faria nessa situação? E aqui eu vou te dar um exemplo. Um dia eu saí com uma amiga para dançar. E eu costumo ser extrovertida, não tenho problema com o que as pessoas estão pensando de mim quando frequento lugares públicos. Mas nesse dia, eu e a Letícia, que já sabia da existência desse projeto, ficamos o tempo todo nos lembrando que deveríamos agir como protagonistas.
De repente, o que parecia muito pequeno e bobo acabou transformando a nossa noite. Ainda foi uma noite humilde, na qual duas mulheres casadas e com filhos saíram sozinhas para dançar. Mesmo assim, foi uma noite em que nos soltamos mais do que nas outras vezes. De alguma maneira, assumir o papel de protagonista permitiu que fôssemos mais autênticas. O pequeno guia para viver como uma protagonista pode acabar te levando por uma jornada de autoconhecimento, onde tu vai tomar as rédeas da narrativa e moldar a história para caber nela, do jeitinho que tu é. Tenho certeza que coisas maravilhosas começarão a acontecer durante essas experiências, e tua visão vai se expandir de uma maneira criativa e transformadora. Enfim, ele tá super pouco preenchido. Eu realmente fiz e, assim, eu demorei pra abrir o pacote. Eu demorei pra fazer a primeira atividade. Assim, gente, caos. Eu marquei até aqui com um post-it as atividades que eu conseguiria fazer com os meus filhos juntos pra tentar fazer isso durante as férias. Não fiz nenhuma. A única que eu comecei a fazer, que até tá mais ou menos preenchida, era de fazer pão caseiro. E aí eu anotei toda a receita, mas eu não fiz o pão no dia. Deu tudo errado, eu não consegui fazer. Enfim, assim, sem pressão, sem pressa, sem nada. Esse aqui é Deixe uma paleta de cores aleatórias, decide teu dia. O máximo que eu fiz, assim, para essa proposta aqui, né, é criar atividades que são divididas entre fora e dentro de casa. E aí cada uma delas tem um padrãozinho aqui de desenho, porque tem um pedacinho, por exemplo, aqui, que dá para você cortar, caso você queira repetir essa atividade. Eu fiz isso porque eu tenho um potinho aqui que eu até já tinha começado essa atividade lá no TikTok, num outro TikTok, uma outra conta que eu tinha, de sortear. Aqui tem vários papeizinhos e a ideia de criar esse guia nesse formato veio daqui. E aí eu falei, cara, eu quero reaproveitar isso de alguma maneira, porque às vezes é legal, assim, como proposta de exercício criativo, essa coisa de realmente, assim, sei lá, eu tô meio travada, meio bloqueada, eu quero fazer alguma coisa. E aí vir aqui e sortear um papel. E a ideia desse padrãozinho é que quando você dobra o papelzinho, pelo menos você sabe se você quer fazer alguma coisa dentro ou fora de casa. Isso pra mim é importante porque eu moro em Curitiba. E aí, por exemplo, agora o tempo tá terrível. Até hoje nem tá tão ruim. Tá nublado, mas não tá chovendo. Mas até ontem tava chovendo bastante. Então, às vezes, assim, eu quero fazer especificamente uma coisa dentro de casa, mas qualquer coisa. Então, a minha ideia é essa, é que toda vez que eu fizer uma atividade que eu realmente quero repetir, que eu realmente quero incluir nessa coisa assim de isso é uma coisa boa pra fazer no meio do dia, pra parar tudo que eu tô fazendo e, né, tomar uma ação, eu corto esse pedacinho. Ó, esse aqui tá cortado. Eu corto, dobro e jogo nesse potinho. E assim, eu realmente espero conseguir trazer mais disso aqui pra cá, porque eu gosto muito da proposta dele. Tem coisas assim que são muito intimistas, tem coisas que são mais manuais, assim, tipo fazer pão, pintar, sabe, tirar foto. Tem coisas que são mais introspectivas, tipo o primeiro aqui, que é um que eu fiz também de escrever uma carta para si mesmo no futuro. E é isso, né? A minha ideia é compartilhar aqui toda vez que eu colocar alguma coisa disso aqui em prática. Né? Na minha newsletter, eu até comecei a criar conteúdo exclusivo para assinantes, que é tipo uma continuação desse guia. Né? Algumas propostas de atividades e coisas que a gente pode inserir ali no dia a dia, na semana, no mês, né? Que tragam um pouco dessa sensação de que nós somos suficientes para nós mesmos, ou que nós somos sim criativos, né, que a gente pode se inspirar com as coisas ao nosso redor. Acho que é uma forma de desacelerar um pouco também, porque eu tô achando sempre nos dias atuais isso é de extrema importância, né, dar pro nosso cérebro essa pausa, esse detox, através de atividades que nos conectem com o presente, com o ambiente, com a gente, com as pessoas ao nosso redor, né, tirar um pouco da cara do celular e fazer outras coisas. É basicamente isso, né, que eu tô tentando fazer aqui. E se tu também tá buscando esse mesmo objetivo,
né, de se encontrar. Aproveita para se inscrever aqui no canal, na minha newsletter, me segue nas redes sociais, dá um like nesse vídeo para não perder os próximos. E eu vou adorar se tu deixar aqui nos comentários uma atividade para ser feita sozinha em segurança. E aí, quem sabe, eu posso botar em prática a tua sugestão. Até semana que vem.